Olá, começa aqui o Religare, Conhecimento e Religião. Considerada um dos principais enigmas da humanidade, a morte é motivo de uma busca incessante do ser por respostas dentro da fé e da razão. Como as religiões explicam este fenômeno? O nosso convidado de hoje é o teólogo jesuíta Geraldo Luiz Demore. Ele vai falar sobre o assunto. Seja bem-vindo, Geraldo. Obrigado mais uma vez, Flávio. Acompanhe as notícias do Religare pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br/religare. Na página você acessa os vídeos das entrevistas e fica sabendo sobre o que acontece no programa. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe seus comentários para a nossa equipe. Geraldo, quais são as principais crenças sobre a vida após a morte? Penso que fundamentalmente são duas grandes crenças. As crenças reencarnacionistas e as chamadas crenças na ressurreição dos mortos, Sim. fundamentalmente. Essas crenças, elas se complementam ou elas são radicalmente distintas? São bastante distintas. Eu diria que as crenças reencarnacionistas, elas tentam responder ao enigma da morte de uma maneira muito diferente da ressurreição. Muito diferente. Sim. Falando sobre a crença reencarnacionista, como é que ela foi difundida? Onde ela é mais difundida? É provavelmente a crença mais antiga, né? Já no século VIII a.C., por exemplo, no mundo da Índia, por exemplo, já surgiram as primeiras formulações que vão estar na origem, por exemplo, da crença reencarnacionista no hinduísmo. Mas também outras religiões mais de tipo africanas, por exemplo, já também se difundiram muito em muitas tribos africanas essa crença de que depois da morte aquela pessoa morreu e ela volta, né? Então também no mundo africano já tinha, e mesmo no mundo mediterrâneo, por exemplo, na Grécia, Platão, no século IV, V a.C., ele recolhe essas crenças, significando que já também no mundo grego já existia também essa crença reencarnacionista muito antes que no cristianismo ou no judaísmo tenha surgido a crença na ressurreição dos mortos, que é do século II a.C. Sim. Como é que ela chega até nós, nos dias atuais? A reencarnação? A crença reencarnacionista. A crença na reencarnação, no Brasil, ela é associada ao espiritismo e ela chega entre nós, fundamentalmente, na sua formulação do espiritismo no final do século XIX, meados do século XIX, final do século XIX, no Brasil. Mas a partir da crença kardecista. Mas nas últimas, no século XX também, com a vinda, por exemplo, de populações e de imigrantes, sobretudo do Japão, vieram também as crenças reencarnacionistas ligadas ao budismo, por exemplo, né? E hoje, com essa, vamos dizer assim, globalização, no Brasil nós temos vários tipos de crenças reencarnacionistas, mesmo na Nova Era, por exemplo, que é uma espécie de constelação de mistura de muitas religiosidades, a crença reencarnacionista ela também é vista de outra forma. Então, no Brasil ela chega de várias formas. Sim. Né? É possível, não sei se também com os africanos, né? Com os africanos, nós poderíamos dizer que entre os africanos tem duas crenças fortes nas religiões africanas. A primeira é o culto dos ancestrais, que é muito forte até hoje, mesmo na África, né? Que não necessariamente significa a volta daquela pessoa que morreu. Ele é um ancestral, ele foi, digamos assim, erigido como uma espécie de grande protetor daquela tribo, daquela família, mas não necessariamente ele vai se reencarnar. Mas também algumas, porque no mundo africano é muito diverso, são muitas crenças, né? Mas algumas crenças também vieram também com perspectiva reencarnacionista. No Brasil se mesclaram, né, as crenças africanas, as crenças indígenas, porque no mundo indígena aqui brasileiro havia crença no mundo dos espíritos. Por exemplo, os pajés, eles saíam do corpo e iam ao mundo dos espíritos. Então, no Brasil chegou tudo isso lá no final do século, quer dizer, já desde a época que vieram os colonizadores, mas como a crença reencarnacionista espírita chegou no século XIX e começou a haver também uma espécie de pluralismo religioso já com a separação igreja-estado, então isso começou a se difundir mais no final do século XIX. Sim. Como é que nós poderíamos compreender assim, a estrutura da crença reencarnacionista?
Na crença reencarnacionista kardecista, ela é muito diferente da crença reencarnacionista oriental de tipo hinduísta e budista. Na crença reencarnacionista ocidental kardecista, existe uma ideia de que todos os espíritos são criados no início, né, iguais. Há uma espécie de democracia geral, né? Todo mundo foi criado igual, como espíritos ignorantes. Como o kardecismo surgiu na época da teoria evolucionista, e a teoria evolucionista ela acreditava que nós estamos progredindo para o melhor, né, para a razão, etc. Então, Allan Kardec ele associou essa teoria, né, evolucionista à sua crença reencarnacionista. Então, ele diz o seguinte: todos os espíritos são criados ignorantes e eles vão passar por várias reencarnações até se tornarem espíritos totalmente iluminados, né? Que seria, vamos dizer assim, o auge, o ápice, o apogeu, né, do processo evolutivo do próprio espírito, né? Então, uma espécie de encontro entre ciência e razão, fé e razão, ou ciência evolucionista, e a crença reencarnacionista. Sim. Você disse que há uma variação em relação ao Oriente. Qual seria basicamente a diferença? A diferença é que no Oriente, primeiro são duas grandes, digamos assim, duas grandes crenças, a hinduísta e a budista, né? Na hinduísta, a reencarnação ela é vista como uma espécie de, quer dizer, é uma segunda chance, mas enquanto você se reencarna, você, digamos assim, você não alcançou o ápice, né? Não tem o processo evolutivo, mas eles dizem o seguinte no hinduísmo: enquanto você está apegado, né, ao mundo, e tudo que você faz deixa um traço, eles chamam de karma, né? Tem um efeito. Então, se o que você fez foi ruim, deixou um efeito negativo. Então, você vai ter que voltar, né, de novo para corrigir aquele efeito negativo que você deixou, né, na matéria, né? O espírito encarnado na matéria deixou. Então, a reencarnação tem a ver com a lei do karma, né? Tanto no budismo quanto no hinduísmo. Só que, para o budismo, quanto mais você consegue se desapegar, eles têm toda uma teologia, uma espiritualidade de desapego, né? Isso através dos diferentes exercícios que eles fazem, vamos dizer assim, exercícios espirituais, entre eles, né, todas as diferentes formas de exercícios que eles fazem espirituais, né? Também o jejum, etc., né? Então, quanto mais você vai se desapegando deste mundo, você vai, digamos, pagando a lei do karma. Você vai, vamos dizer assim, cumprindo a sua missão, e então você vai desapegando. Então, nesse momento, você não vai se reencarnar mais. Eles chamam Atman, que seria a alma, ela vai entrar na grande comunhão com o todo, com o Brahma, né? Essa é a perspectiva hinduísta. Na perspectiva budista, também tem a ver com o apego. Então, para eles, todo o caminho, assim, são vários budismos, né? Mas todo o caminho budista seria para você chegar a um tal nível de desapego que eles vão chamar de nirvana. Aí, nesse momento, também você desaparece, né? E você, vamos dizer assim, é iluminado, né? Então, não tem mais reencarnação. Sim. Tanto no budismo quanto no hinduísmo. Como é que essa crença reencarnacionista ela responde à problemática do mal, a questão do sofrimento, das injustiças? Ela explica porque ela diz o seguinte: olha, eu fiz os atos que eu cometi maus, deixaram efeitos sobre as pessoas, então há uma espécie de noção de responsabilidade moral, né? E enquanto eu não, digamos, pagar por este mal, eu vou continuar me reencarnando. Então, há um processo assim quase que de, vamos dizer assim, de justiça cósmica, né? Por aquilo que eu fiz de bom ou de mal, porque se eu fiz de bom, no fundo eu não vou me reencarnar mais. Quanto mais eu me aproximo de uma perfeição moral, menos eu estou sujeito aos processos de reencarnação. Então, e também a ideia de uma espécie de segunda chance, que o Espiritismo vai pegar muito isso no Brasil, né? Como se eu tenho uma outra chance, né? Então, eu fiz o mal numa vida,
na próxima vida eu vou pagar por aquele mal que eu fiz, né? E por isso, digamos assim, o problema do mal ele vai ser resolvido de alguma maneira, né? Então, o mal nunca fica sem pagamento, vamos dizer assim. Seriam os dois princípios básicos. Eu penso que, fundamentalmente, se a gente, assim, simplificando muito, né? Porque, na verdade, as diferenças são muito grandes. Mas, sobretudo, entre a crença reencarnacionista no Espiritismo e a crença reencarnacionista no mundo que eu chamaria mais asiático. São muito diferentes. Mas eu acho que, fundamentalmente, essa lei da justiça, que eu chamaria cósmica, né? Ela ou da retribuição, né? Enquanto eu fiz o mal, eu tenho que pagar pelo mal que eu fiz, né? Não existe uma noção assim de uma salvação gratuita, eu acho, né? No fundo, você fez o mal, você é responsável pelo mal que você fez, você vai ter que pagar numa outra vida. Sim, e isso determina o próprio caminho da alma, né? O próprio caminho da alma, exatamente, né? No caso das religiões orientais, na verdade, a alma ela vai para esse, digamos assim, no fundo, a alma depois ela desaparece, né? No oceano que chamaríamos do Brahma, né? Digamos assim, toda a ideia holística está muito forte no Oriente, né? Então, como se há um desaparecimento da alma. Enquanto no Espiritismo, eles receberam uma influência do cristianismo com a noção de pessoa. Então, a alma é a mesma, embora passou por várias reencarnações, são várias figuras, várias pessoas, mas no final vai permanecer a pessoa. Então, há uma diferença com relação também à crença budista e hinduísta. Eu estou conversando com o teólogo jesuíta Geraldo Luiz Demore sobre perspectivas sobre a crença na vida após a morte. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já.